Horas e 40 minutos. Vamos conversar então com o advogado Everardo Gueiros, né, que está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, para conversar sobre os assuntos jurídicos, né, e tudo que diz respeito a isso. Bom dia ao senhor, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Bandeirantes. Já começo te perguntando sobre o papel da OAB hoje em dia, né? Como é que o senhor avalia o papel dessa instituição tão importante para a história da democracia nos dias atuais? A OAB tem atuado a contento aí dos seus integrantes ou há alguma crítica a ser feita nesse momento que o país atravessa? Bom dia para o senhor, doutor Everardo. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre essas questões que envolvem o judiciário, iniciando pela Ordem dos Advogados do Brasil. Me parece muito claro que a OAB tem duas obrigações. Uma obrigação com a classe dos advogados, com seus associados, e uma outra obrigação, inclusive, que é regra constitucional, com toda a sociedade. Então, a OAB ela é a última fronteira, vamos dizer assim, da democracia. Me parece que, atualmente, a OAB não tem andado bem em cumprir esse seu papel. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde os advogados precisam de acolhimento, e a OAB, em vez de ser o bastião, em vez de dizer qual é o foco que a advocacia deveria andar, ela está andando a reboque dos outros poderes, do poder judiciário, do poder executivo, do poder legislativo. Então, me parece que, em vez de fazer o papel institucional de defender a sociedade e defender a advocacia, a OAB está mais preocupada em fazer política. A gente tem que tirar a política partidária de dentro da ordem e focar nas questões jurídicas e sociais. Doutor Everardo, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria aprofundar um pouco mais isso. O senhor está se referindo a que casos especificamente, em que a OAB tem sido mais política, na sua opinião, do que jurídica? Veja, se você olhar a atuação hoje incontestável, por exemplo, da OAB, da seccional do Distrito Federal, as críticas o tempo todo são críticas no patamar político. Se você pegar também a atuação da ordem a nível nacional, da OAB nacional, também o seu presidente nacional tem feito críticas políticas dirigidas ou ao presidente da República ou a governadores de estados e prefeitos, quando, na verdade, ela tinha que se ater às questões técnico-jurídicas e não a questões políticas. Eu vejo o tempo todo críticas e muitas vezes levando para o lado pessoal de disputas políticas. Me parece até que tem notícia que o presidente nacional da ordem pretende se candidatar, alguma coisa nesse sentido. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor Everardo Gueiros, né, que é advogado em Brasília e está conversando conosco sobre esses assuntos, ainda em questões ligadas aí à OAB, né? Como que o senhor avalia essas sessões que nós estamos tendo de forma remota, né? Nos processos, os julgamentos que estão acontecendo no judiciário brasileiro por conta da pandemia, essa estratégia de se adotar, então, os julgamentos com as partes aí, cada uma na sua casa, cada advogado no seu escritório, sem a presença física, né, dos integrantes nas mais diversas esferas do judiciário. Isso de alguma forma é prejudicial para a defesa? Qual é a análise que pode ser feita desse balanço aí do período em que tivemos esse tipo de julgamento, hein, doutor? Infelizmente, me parece que o Poder Judiciário, a cada dia que passa, tem se afastado mais do jurisdicionado, tem se afastado mais da população e se afastado mais também da advocacia. Olha, o Judiciário, a advocacia, o Ministério Público, isso é um tripé que faz a justiça. Então, essas audiências virtuais que têm ocorrido em função da pandemia, em função de você necessariamente precisar de um afastamento, elas têm prejudicado muito a atuação da advocacia. E eu explico por quê. Veja, tem casos aqui no Distrito Federal de oitiva de testemunha por telefone,
Ó, a oitiva de testemunha por telefone, você não consegue saber se realmente é a testemunha, você não consegue saber se a testemunha está ali prestando um depoimento de forma isenta ou está sendo coagida, você não consegue saber qual é o local que a testemunha está. Então, isso é muito prejudicial. Para citar só a questão do testemunho. Mas se eu for mais além, existe também hoje da advocacia, e olha que a base da pirâmide da advocacia é uma base empobrecida. O advogado está sofrendo, está ficando pobre e sem os recursos necessários para prestar o seu serviço. Então, aí o judiciário vem e exige para uma audiência que tenha um computador o advogado, que a parte tenha um computador, que a testemunha tenha um outro computador, que o preposto tenha um outro computador. Veja, tem muitos advogados que sequer têm um computador. Como é que ele vai fornecer computador para todos esses atores? A obrigação de dar acesso ao judiciário é do próprio Poder Judiciário. Então, deveriam haver salas para audiências no próprio Poder Judiciário. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, também deveria prover esse tipo de salas para os seus afiliados. Mas, doutor, nós estamos vivendo uma fase de pandemia que não é pouca coisa, né? Todos nós estamos nos adaptando, né, à atividade remota. Todos, e em boa parte, muitos dizem que ela vai continuar mesmo depois da pandemia, né? Por uma questão de economia e questão sanitária mesmo. Houve agora a discussão recente, né, Pedro, da decisão do Congresso que está impedindo que sejam realizadas audiências de custódia por videoconferência. E aí houve críticas, inclusive, do presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que defende as audiências remotas e dizendo, nas palavras do ministro, que isso vai ser usado pelos advogados para protelar decisões, para conseguir relaxamento de prisões, enfim, habeas corpus, alegando que não foi feita a audiência presencial e tal. O senhor não acha que numa fase de pandemia, mais do que tudo, se justifica, apesar de haver essa discussão sobre o direito do preso, enfim e tal, da audiência presencial, mas o senhor não acha que a pandemia justifica que seja feita essa mudança, doutor? Eu não acho que justifica. Eu acho que prejudica muito uma audiência de custódia ser feita por videoconferência. É uma pena que um ministro do Tribunal Superior, um presidente do Tribunal Superior, diga que a advocacia vai utilizar desses mecanismos para protelar. A advocacia não utiliza das regras legais para protelar nada. A advocacia utiliza das regras legais para defender o direito dos seus clientes. Veja, isso é uma regra constitucional. Não é possível acusar a advocacia de protelar procedimentos judiciais. Agora, claro que nós estamos vivendo um momento sui generis, nós estamos vivendo um momento particular e outros mecanismos para se prevenir podem ser utilizados. Não tem que ser por videoconferência. Você pode ter um afastamento, você pode utilizar as máscaras, você pode utilizar a higiene para que você faça essa audiência de uma forma mais equilibrada, de uma forma que proteja os direitos dos réus e proteja os direitos dos acusados. A única coisa que a advocacia pede é que esse tripé não seja quebrado. A única coisa que a advocacia exige é que ela tenha mecanismos necessários para poder exercer o seu papel. Eu acho equivocado dizer que uma audiência que é feita por uma videoconferência, ela tem o mesmo resultado que uma feita pessoalmente. Aliás, há muito tempo que o judiciário já vem se afastando do jurisdicionado. Já era difícil a advocacia conseguir audiências com magistrados de primeiro grau, com magistrados de segundo grau e com ministros de tribunais superiores. Imagine agora através das videoconferências. Isso tem ficado quase que impossível. Doutor Everardo, vamos falar um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal aqui também nessa entrevista, né? O Supremo tem sido muito criticado aí pela população, por especialistas da área do direito, por invasão, né, de decisão em outros poderes, mas sem sombra de dúvida, o que mais concentra o debate em relação ao Supremo Tribunal Federal nos últimos
dias, nas últimas semanas, é o que diz respeito à Operação Lava Jato, né? Que foi muito aplaudida quando apareceu em 2017, ganhou aí um sentimento, né, da população de satisfação por ver aqueles que estavam sendo apresentados como os responsáveis por grandes esquemas de corrupção indo parar na cadeia, e devolvendo, né, parte desses recursos aí para os cofres públicos. Mas hoje a gente tem uma outra decisão do Supremo, principalmente em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve os seus processos cancelados, né, pelo Supremo por uma questão ligada ao foro de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Como que o senhor analisa esse momento vivido pelo Supremo Tribunal Federal e essa decisão, né, a respeito aí da Operação Lava Jato e a forma como ela foi tratada pelo Judiciário brasileiro? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal é o último local de pacificação social da nossa sociedade. Então, o Supremo Tribunal Federal deveria dar o exemplo e pacificar com base na legislação criada pelo Congresso Nacional, com base na Constituição Federal, exclusivamente interpretar as leis e não adentrar em outras matérias, como matérias legislativas. Ao longo dos anos, o Supremo tem se agigantado em relação ao seu poder e os outros poderes. Ele tem se imiscuído em matérias do Legislativo, tem se imiscuído em matérias do Executivo. Não me parece que essa é a obrigação do Supremo Tribunal Federal, e esse devia ser o dever do Supremo Tribunal Federal. Quanto à Operação Lava Jato, a advocacia há muito tempo que fazia críticas aos procedimentos adotados pela Operação Lava Jato. E você veja como é importante a gente tomar cuidado com observar os procedimentos. Deontologicamente falando, essas regras não foram criadas hoje, foram criadas ao longo dos séculos, para que se possa fazer justiça da melhor forma. Me parece que a Operação Lava Jato desrespeitou regras de procedimento, agigantou também a sua competência. Parecia que a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba tinha competência para investigar qualquer tipo de corrupção no país. E ela não tinha. Mas passou-se por cima dessa regra e os processos foram sendo dados andamento. Quando chega agora no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal analisa essa matéria e diz: olha, realmente ele não tinha competência para julgar esse caso de Lula. Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi exclusiva para um caso específico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora você vê as provas que foram utilizadas para se chegar a essa conclusão, me parece que não são provas legais, que não foram colhidas da forma que deveriam ter sido colhidas. Então, ou seja, lá na 13ª Vara Federal aconteceu a mesma coisa, conheceram de provas que não podiam ter sido conhecidas, e aí o processo caminhou até o Supremo, e agora, para o Supremo anular esse julgamento, também conhece de provas que não poderia conhecer delas. Ou seja, parece que, num jargão popular, o feitiço experimentou, o feiticeiro experimentou o seu próprio feitiço. Bom, mas se eu entendi bem, nesse caso, na opinião do senhor, o Supremo acertou. Voltando atrás na decisão da 13ª Vara e, mais do que isso, inclusive, considerando o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito. Nesse caso, se eu entendi bem o que o senhor está dizendo, que houve excessos da Lava Jato, no caso específico do ex-presidente Lula, se eu entendi bem, o senhor considera que, nesse caso em particular, o Supremo acertou? É uma situação engraçada. Nem a 13ª Vara acertou quando conheceu de provas ilegais. E me parece que agora o Supremo também não podia ter conhecido de provas ilegais.
Me parece que nos 2 juízos, eles utilizaram de provas que não podiam ser utilizadas. Não, mas me perdoe, me perdoe. Eu acompanhei bem a sessão, o senhor deve ter acompanhado também. É lógico, né? Todo mundo ouviu, quem quis ouvir, ouviu várias vezes, fartamente, aquelas gravações do Intercept, as reproduções dos diálogos, a gente pode considerar que eles são verdadeiros ou não, mas ninguém pode alegar que desconheceu. E é lógico que isso acaba interferindo até involuntariamente na decisão das pessoas. Depois que você ouve, mesmo que você não considere no papel a prova, você já ouviu o diálogo entre o procurador e o juiz, entre os vários procuradores. Então, nesse sentido, o senhor tem razão. Ela interfere até involuntariamente na decisão do ser humano, no caso dos ministros do Supremo. Agora, me parece que formalmente não foi usada essa prova para considerar o ex-juiz suspeito. Foram outras, a condução coercitiva, o vazamento de depoimentos do ex-ministro Palocci, foram outros argumentos que não as transcrições que motivaram de forma certa ou errada a decisão de condenar o ex-juiz Moro. Você está coberto de razão quando você diz isso, mas nós, seres humanos, sofremos influência, como você bem disse, de todos os agentes externos. E você ouvir um depoimento desse, e você saber que aquela prova existia, você saber que o juiz Sérgio Moro não estava agindo imparcialmente como presidente do inquérito, ele estava agindo, sim, como líder da investigação, orientando procuradores, discutindo quais eram as provas que interessavam a ele. Bem, era muito engraçado. Ele dizia, vocês não vão ouvir o depoimento de fulano? Se você trouxer a prova tal, para mim é importante. Imagine se isso tivesse ocorrido entre o juiz Sérgio Moro e um advogado. O que é que teria acontecido com esse advogado? Se esses diálogos tivessem sido feitos para a defesa, o que é que iria ocorrer com esse advogado? É possível que esse advogado, nesse momento, tivesse preso. É bem provável que o advogado tivesse preso. Tem que haver paridade de armas. A magistratura não pode dialogar com o Ministério Público mais do que dialoga com a defesa, com a advocacia. Doutor Everardo, o senhor acredita se eu vou me convencer... O senhor acredita que essa decisão aí do Supremo, ela vai ser estendida para outros réus também da Lava Jato? A gente corre o risco de anular a maior parte da Operação Lava Jato? Eu não conheço a Operação Lava Jato por inteiro, mas eu acredito que, se em outros casos ocorreu esse mesmo fato que ocorreu no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tem o que fazer. Tem que anular. Por quê? Porque o juiz me parece que não foi imparcial. O juiz dizia assim, a prova para me convencer é X, tragam ela. Aí os procuradores traziam aquela prova. Ou seja, ele já dizia o que precisava para se convencer. Ele devia ter feito isso também com os advogados, com a defesa. Olha, defesa, para me convencer que o acusado é inocente, me traga tal prova. Traga o depoimento de fulano ou de cicrano. Entende? Ele não foi imparcial. A magistratura precisa ser imparcial e escrava da lei. Os magistrados não estão para inventar normas, estão para obedecer às normas que foram criadas no Congresso. E me parece, com esse ativismo judicial que tem ocorrido em todas as instâncias do judiciário, eles estão se perdendo. Eles estão avançando numa seara que não podiam avançar. Doutor Everardo Gueiros é advogado em Brasília, mas o teu sotaque não nega, hein, doutor? De onde que o senhor é aí? Conta pra gente aí. É muito gostoso ouvir esse sotaque aí do Nordeste do país. Muito obrigado. Realmente eu cativo esse sotaque com muito carinho e muito orgulho. Eu sou de Pernambuco, eu sou pernambucano, do interior de Pernambuco, de uma cidade do interior, e procuro cultivar esse meu sotaque para não perder as minhas origens, para não esquecer exatamente de onde eu vim. Mas eu confesso também que eu já entreguei o meu coração de amor a Brasília, né? Eu sou cidadão brasiliense também, recebi o título e tenho me dedicado aí ao longo desses últimos 20 anos à capital do país.
É bom demais ouvir esse sotaque assim. Você não gosta, Agostinho? Se eu tivesse em Pernambuco, ia gostar mais ainda. Ah. Ouvindo em loco. Seria mais legal ainda. Doutor Everardo, obrigado pela entrevista. Um grande abraço, sucesso pro senhor aí. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês no dia do trabalho. Muito obrigado.